cheia de novatos, que coisa boa, né? Muito bom. E nós estamos continuando então o estudo do Doutrina Viva, que é o livro com a mensagem trazida para nós pelo Chico Xavier, recebida, né, psicografada pelo Carlos Barcelli. E esse texto que me cabe compartilhar hoje com vocês chama-se Dinamismo da Doutrina. Só um minutinho que nós estamos organizando aqui para passar. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Thaís. Pode? Vamos, né? Dinamismo da doutrina, então, a ideia que eu tenho, né, que foi feita pela Simone também na semana passada, é lermos primeiro o texto como um todo, para ter uma ideia do que ele fala e depois voltar fazendo os comentários, as considerações de todos nós. Quem quiser participar vai ser muito bem-vindo à troca, né? Então, primeiro nós vamos ler e depois nós vamos compartilhando item por item. Quem pode me ajudar aí lendo? O Espiritismo é o consolador da promessa de Jesus, que há de ficar para sempre conosco. A partir do seu advento, a verdade se nos apresenta de maneira gradativa. No entanto, precisamos fazer-nos merecedores da luz que se nos intensificará no caminho, mediante a nossa capacidade receptiva. O Espiritismo é a doutrina da verdade para todas as esferas físicas e extrafísicas, ante os tempos que se foram e os que hão de vir. Eternidade é o. Tá dando para ouvir quem está aí no fundo? Ele é a mais íntima expressão da lei divina desde a criação do universo. Sempre esteve e sempre estará presente em todas as áreas que o conhecimento abrange, no passado, no presente e no futuro da humanidade. Sendo assim, é natural que se movimente, sem, porém, que se altere seus princípios fundamentais. Aos que lhe aderem conscientemente aos postulados, cabe a tarefa precípua de lhe defender os vínculos com o Evangelho do Cristo, razão primordial de ter se revelado aos homens como doutrina codificada. Entendido já? Tranquilo? Pode acabar? Não? Então vamos lá. Antes de entrarmos propriamente no texto, vamos precisar de um esclarecimento preliminar. Porque desde que a gente começou o Doutrina Viva, nós temos trabalhado aqui que o Doutrina Viva é para nós o Evangelho, não é isso? O Evangelho do Cristo. E essa concepção vai permanecer, ela vai caminhar junto com uma que nós vamos trazer para hoje, para o nosso estudo de hoje. Então, a Doutrina Viva é para nós o Evangelho do Cristo, e ele fala muito nesse texto, e em alguns outros que virão, da doutrina espírita em si. Então, quando nós estivermos diante dessas expressões, doutrina espírita, doutrina viva nos textos, em algum momento nós vamos interpretá-las como o Evangelho do Cristo para nós, em outros momentos nós vamos ter que entendê-la como aquilo que a doutrina espírita trouxe para nós, o que a doutrina espírita revelou para nós, que é a nossa condição de espírito. É isso? Então, a doutrina espírita vai ser para nós aquela que revelou a nossa condição de espírito, e nós sabemos que todos nós somos, em essência, espíritos, e estamos na condição de encarnados, não é isso? Existem outros desencarnados, e a nossa condição de espírito em evolução na condição de encarnados. E esse espírito busca seguir um ensinamento cristão para alcançar a minha evolução espiritual. Então, isso que nós vamos adaptar ao longo dos textos que a gente for trabalhar no Doutrina Viva. Em alguns momentos, a concepção é a doutrina como evangelho, em outros nós vamos substituir pelo Espírito que sou em evolução. Ok? Tranquilo? Então, quando eu comecei o texto, eu já me deparei com o título: Dinamismo da Doutrina. E embora todos nós saibamos o que significa dinamismo, ser dinâmica, eu quis buscar no dicionário uma referência de um significado em si. E aí me trouxe que se refere a
dinâmica, a movimento, a força, a ação e energia. E aí já tem tudo a ver com o que é falado e trabalhado por nós aqui no grupo, que é a ideia de que o Evangelho também está sempre em movimento, que Cristo estava em movimento ao longo de toda a sua trajetória, né, aqui na sua missão, sempre agindo, sempre pregando, sempre atuando. Então essa força, essa energia, esse movimento, e também a ideia de espírito que eu trouxe no último slide para nós, que é a minha ideia de movimento também, encarnações, evolução, desenvolvimento. Então a palavra dinamismo tem tudo a ver com esse conjunto, né, de ação que eu preciso para a minha evolução. Então já o título me traz essa ideia de movimento, de evolução. E aí ele começa: o Espiritismo é o consolador da promessa de Jesus, que há de ficar para sempre conosco. Aqui me veio a ideia do Evangelho, né? O Evangelho é o consolador da promessa de Jesus, que há de ficar para sempre conosco. Então o Evangelho como uma base aí, atemporal, que ele vai falar mais para frente, como uma promessa daquilo que eu preciso para a minha evolução. E aí vem, a partir do seu advento, a verdade se nos apresenta de maneira gradativa. No entanto, precisamos fazer-nos merecedores da luz, que se nos intensificará no caminho, mediante a nossa capacidade receptiva. E aí eu dividi aqui em 3 pedacinhos para ficar mais fácil. Primeiro deles, a verdade nos apresenta de forma gradativa. A verdade me apresenta de forma gradativa. E aí eu pensei muito como que isso representa a sabedoria do plano espiritual para comigo. Porque eu não tenho capacidade de receber todos os ensinamentos de uma só vez. Eu não vou ter condição de assimilar, eu não vou ter condição de entender, porque a minha capacidade ainda é restrita. Então a verdade tem que vir para mim, de acordo com a minha capacidade evolutiva, com aquele passo que eu já consigo dar, com aquilo que eu já consegui assimilar. E também como ampliando, não só para mim, mas como a capacidade de entendimento da humanidade como um todo. Se pensarmos um pouquinho regredindo na história, a gente vai ter primeiro a lei de Moisés, que tinha assim, uma capacidade de interpretar, de receber aquela lei. Depois veio Jesus trazendo novidades, trazendo, né, como refazendo uma leitura, porque a humanidade já tinha uma capacidade um pouquinho melhor de assimilar. E hoje nós já temos condições, eu vou falar de mim, né? Eu já tenho condições de receber outras informações, de trabalhar o Evangelho de outra forma, ligado à minha vida. Então a minha capacidade receptiva, ela vai se ampliando de maneira gradual. Assim como a minha evolução espiritual vai sendo feita de maneira gradual. Então é muito importante que essa verdade seja apresentada para mim aos poucos, pela capacidade que eu tenho de assimilar, né? Senão seria um choque muito grande, dependendo da verdade, do tamanho que ela seja. E aí ele fala: precisamos fazer-nos merecedores da luz, que se nos intensificará no caminho. O texto ele chama o tempo inteiro para responsabilidade individual. É eu que tenho que me fazer merecedora da luz que vai se intensificar no meu caminho. Não adianta eu querer a luz da outra, da Fabíola, do outro, da Madar, não adianta eu querer a luz dele. Eu tenho que fazer o meu esforço individual para receber a luz do meu caminho, né? Essa verdade vai se apresentando e eu tenho o meu dever de trabalhar para que a luz se intensifique na minha caminhada. Então, a necessidade do esforço pessoal, como dito, voltando na ideia do dinamismo, ou seja, da ação, do movimento, de colocar energia, e da reforma íntima, do autoconhecimento, de pesquisar aquilo que eu sou, o que eu preciso melhorar, trabalhar em mim todas essas questões. E na ideia de responsabilidade, mais uma vez, Chico nos adverte, mediante a nossa capacidade receptiva. Quando fala de capacidade receptiva, para mim o que vem mais forte é a questão da sintonia. A sintonia que eu me conectar vai ser aquela que vai me auxiliar na minha capacidade receptiva. Não é isso? Conexão, sintonia. Então, essa luz que eu tanto quero, essa verdade que eu tanto busco, ela também depende mais de mim do que dos outros.
né? O esforço é meu, minha sintonia, a minha busca, a minha ação. E depois vem dizendo, o Espiritismo é a doutrina da verdade para todas as esferas físicas e extrafísicas, ante os tempos que se formam e os que hão de vir, eternidade afora. E aqui o Espiritismo eu substituiria por o Evangelho mesmo, né? Que o Evangelho é essa doutrina da verdade para todos nós, ou seja, esferas físicas e extrafísicas para todos nós, espíritos, seja na condição de encarnados, seja na condição de desencarnados, né? Eu tinha ali, ó, esse meio aqui, ó. Ante os tempos que se foram e os que hão de vir a eternidade afora. Então, a questão da atualidade dos ensinamentos do Evangelho e a questão dele ser atemporal. A ideia desse reloginho aí que não para de rodar, que fica eternamente girando. Ou seja, os ensinamentos do Evangelho serviram para ontem, servem para hoje, servirão amanhã também. E a ideia também de que... Para essa dimensão e para outra. Para essa e para outras, né? Em qualquer condição. E essa condição de espírito, né? Geral aqui, que o aprendizado não acaba. Independente da condição, sou espírito e vou precisar do aprendizado, seja na condição de encarnado ou desencarnado, como foi dito. E aí vem dizendo que ele, né, o Evangelho, é a mais legítima expressão da lei divina, desde a criação do universo. Sempre esteve e sempre estará presente em todas as áreas que o conhecimento abrange, no passado, no presente e no futuro da humanidade. Aqui, muito me veio a ideia do Evangelho como esse atemporal mesmo, essa ideia de ser caminho e verdade, né? Tudo que eu preciso está ali para o meu dia, e às vezes eu fico buscando fora, eu fico tentando outros meios, mas é naquele caminho ali que eu deveria estar. E a ideia de que tudo está ligado, tudo conectado, da unidade mesmo com Deus, que também é importante. E nessa compreensão de unidade, quando ele diz aqui que sempre esteve, sempre estará presente em todas as áreas do conhecimento, essa ideia de que Deus tem a regência sobre tudo, ele rege todas as coisas. E tanto aquilo que eu tenho a capacidade hoje de conhecer, aquilo que já me é possível, que eu já consigo assimilar, como aquilo que eu nem consigo imaginar. Porque o conhecimento, ele vai muito além daquilo que nós... As áreas de conhecimento são muito mais amplas do que o que nós temos aqui hoje representado para nós. Os planos espirituais têm muitas áreas de conhecimento muito desenvolvidas que a nossa compreensão não é capaz de assimilar ainda. Então, mais uma vez, a ideia da regência de Deus sobre todas as coisas. Mais alto um pouquinho, que atrás tá difícil. Tá baixo? Tá ótimo. A dica dele é ela Essa voz tá ótima. Aí, dizem que vocês estão conversando muito aí atrás. Então, a ideia de que em tudo tem a regência de Deus, né? E aí me veio a questão, mais uma vez, da confiança, da entrega. Porque se tudo tá regido por Deus, se o Evangelho é todo caminho, se minha condição de espírito, eu estou caminhando, evoluindo, eu tenho que ter confiança e entrega nessa trajetória. Consciente e inconscientemente, né? A gente vai estar... Consciente ou inconscientemente, mas daqui a pouco, acho que é o próximo, já é o outro. Ele vai falar da consciência. Aí ele vai chamar a responsabilidade ainda mais para aqueles que têm consciência. Se tem consciência, a coisa piora, né? Aperta mais. Aperta mais. Aí que fica feia a coisa. Aí Chico nos diz, sendo assim, é natural que se movimente, sem, porém, que se alterem os seus princípios fundamentais. Aí, o que pode se movimentar? A compreensão. O Evangelho não vai modificar. Nossa interpretação, nosso entendimento vai caminhar a partir da nossa compreensão, da nossa possibilidade de entender. Agora, a compreensão, ela pode ser alterada. A compreensão, ela é trazida aos poucos, ela é dinâmica. E a gente vê isso aqui, quem participa do grupo há mais tempo, sabe que já foram estudados outros livros, hoje se estudam outros, já tivemos uma compreensão, hoje já temos outra, porque a verdade vai sendo apresentada para cada um de nós, para mim, à medida que eu posso trabalhar. Então, a compreensão, ela pode ser alterada.
ela também é influenciada por esse dinamismo do evangelho, esse dinamismo, né, do plano espiritual. Mas os princípios fundamentais não se alteram. Então, eu fiquei, assim, muito refletindo sobre isso, pensando como é interessante. Se eu souber esses princípios individuais e segui-los, já está maravilhoso, porque eles não se alteram, né? A compreensão, ela caminha e os princípios fundamentais não se alteram. Então, eu não preciso me preocupar, será que amanhã a compreensão vai estar diferente? Será que eu vou conseguir caminhar? Não, vai conseguir, porque vai aparecer para mim quando eu posso e os princípios fundamentais não vão ser alterados. Aí, dentro dessa ideia de princípios fundamentais, eu pensei em um para vocês me ajudarem com outros, hein? O que eu pensei como princípio fundamental, o amor, que não se altera, né? Independente do tempo, agir com amor, aceitar o próximo com amor e trabalhar o amor por mim e por todo, é um princípio que não vai se alterar. O que mais? Princípios que não se alteram. Causa e efeito. Causa e efeito, né? Da responsabilidade individual. Verdade. Fraternidade. A fraternidade. Caridade. Só isso, gente? Tem muitos. Só isso? Solidariedade. Solidariedade. O amor é o principal, né? Porque ele envolve todos os outros, né? Se tiver com amor, é mais fácil de agir com solidariedade, é mais fácil de ser caridoso, é mais fácil. O amor cobra uma multidão de ideias. Cobra uma multidão de ideias. Mas falem mais dessas ideias. A confiança. Gosto disso. Confiança, então tudo isso, né? Nós sabemos aí o amor como base de tudo. E aí, ele vem, para já finalizando, ele vem falando, aos que aderem, aí vem a Cláudia, aos que aderem conscientemente aos postulados, cabe a tarefa precípua de lhe defenderem os vínculos com o Evangelho do Cristo, razão primordial de ter revelado aos homens como doutrina codificada. Então, aqui eu fiquei pensando, aos que conhecem essa condição de espírito, minha, sua, de forma consciente, que tem consciência de que é um espírito em evolução, que tem necessidade de trabalhar essas coisas, tem a responsabilidade, a ele cabe a tarefa, ou seja, a responsabilidade de defender os vínculos com o Evangelho do Cristo. E aí eu pensei em defender, não só no sentido de levantar a bandeira e argumentar e defender assim, num exercício de voz, né, mas defender no sentido de exercitar, no sentido de cumprir, no sentido de praticar, no sentido de vivenciar. Então, seria a ideia de que aqueles que aderem aos ensinamentos do Evangelho, aqueles que aderem à sua condição de espírito, encarnado no caso, têm a responsabilidade, cabe a tarefa de defender o Evangelho e defender na vida, na minha vida, praticando, defender nesse sentido. Porque a quem mais é dado, a quem mais também será cobrado. Então, se eu já tenho consciência, né, da minha condição de espírito em evolução, se eu já tenho consciência de grande parte dos ensinamentos do Cristo, se essa verdade já se apresentou para mim até um certo ponto, eu já tenho capacidade também de agir, de exercitar. Por isso, a ideia, para fechar mesmo, a necessidade de ser dinâmica, de eu mesma ser dinâmica com aquilo que eu já tenho consciência. Aí. E ser... Oi. Pregue o Evangelho, se necessário, fale. Se necessário, fale. Pregue o Evangelho. Se necessário, fale. Faça, mostre. Faça. Fala nosso papagaio. Falar que adianta. Fazer que é um negócio. Fazer que é mais difícil, fazer com o coração, né? Praticar. Porque através da sua ação, olha como que é a atitude da Olha como Thaís. ela é diferente, né? Como que ela age assim. Agora, de falar não, tem livro, falar, tudo jeito, né? Mas a ação do cristão que é isso, né? É a diferença, né? Que é viver o Evangelho. Que é viver o Evangelho. A diferença tá na prática, né?
Então, dentro disso aí, seria então a mensagem que veio para mim do texto, né? Essa necessidade de ser dinâmica, ou seja, de agir, de colocar energia, de movimentar aquilo que, essa verdade que já apareceu para mim, que vem aparecendo para mim de forma gradativa, reconhecendo conscientemente a minha condição de espírito em evolução, baseando no ensinamento do Cristo, né, no ensinamento cristão, para, acima de defender com palavras, praticar o Evangelho, fazer, né, colocar em prática mesmo, vivenciar o Evangelho de uma maneira diferenciada. Tudo isso buscando a minha trajetória, o meu caminho, a minha evolução espiritual. É essa a mensagem do capítulo, né, que eu consegui aprender desse capítulo dinamismo da doutrina do Chico. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar com vocês. Nós é que agradecemos.